dia, boa tarde, boa noite. Você está no 2V Podcast. Eu sou a Jaqueline Mancuso. Eu sou Viviane Lara. E a gente está muito feliz de retomar as gravações. Feliz ano novo pra nós! 2026! Começou, hein, galera? Agora a gente deu a largada. No cabeçalho do caderno você já tá errando ainda, né? Mas Daqui a pouco a gente acerta. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje. Antes a gente tem alguns recadinhos, né, Vi? Exato, Então, recadinhos vamos lá. enormes. Recadinhos do coração. Jaque, quem não tá na internet tá onde? Na caverna, né, provavelmente. Exato. Não sei. E tem uma pessoa aqui agora que vai tirar a gente da caverna. Sabe quem é? É a Infradev. Gente, muitas pessoas, assim como nós, né? A gente já tem eu acho que a gente naturalmente já é artista. A gente só tá na profissão errada. Exato. Mas normalmente os profissionais liberais, eles são treinados, eles estudam para ser médicos, fisioterapeutas, dentistas, e eles não sabem muito bem interagir aqui com a rede social. E a gente sabe que dentro da caverna ninguém te vê, e quem não é visto não é. Lembrada. Então a Infradev ajuda profissionais liberais a crescerem na internet de forma simples e estratégica. Ai, perde aquele nojinho, sabe? Uhum. Ai, quem tá na internet, quem não tá dentro da caverna. Eles atraem novos pacientes, que é uma coisa muito importante, que é por aí Sim. que gira. Uhum. Organizam atendimento pelo WhatsApp. Acredito que eu tô tentando marcar uma consulta há pelo menos 5 dias com uma pessoa e eu não consigo falar com ela. É. E o médico tá lá dentro da sala fazendo excelente tratamento, mas ninguém Não tem consegue acessar. paciente. É. Estruturam os processos do seu negócio e fortalecem a imagem do especialista na rede social. Por quê? Para saber que você é bom, as pessoas precisam te conhecer. E elas conseguem de uma maneira fácil, objetiva e simples e barata através da rede social. No fim das contas, a Infradev faz com que o profissional seja mais visto, mais lembrado e mais escolhido, transformando presença digital em crescimento real, porque são os números que fazem o resultado e o resultado faz toda a diferença. Exatamente. Obrigada, Infradev, por confiar na Infradev, gente. muito obrigada, tamo junto. Bom, a gente também tem um outro patrocinador aqui, que é a nossa querida, maravilhosa, amada. É uma irmã, né, pra gente, que é a Saúde 4.0 Academy. Que a gente faz Conhecimento parte. colaborativo, que graças a Deus eu faço parte, a Vivi também. Como sempre, a gente agradece a vocês pela parceria, pelo incentivo. E tamo junto aí em 2026, alcançando outros lugares. Como a gente sempre falou, a gente avisou, né, que a gente ia chegar lá. E a gente vai. Então, muito obrigada, Saúde 4.0, pela parceria e pelo patrocínio. E agora, Tudo como que a isso, gente vai fazer Eu nem isso sei como eu agora? apresento essa mulher, minha Nossa Senhora. A gente venceu, Jaque. A gente venceu. Gente, eu me maquiei hoje com ela, assim, foi uma coisa que é um sonho da minha vida, entendeu? Então, Tem gente rolando de ciúmes nesse tem, momento, se se rasgando. rasgando. Era esse o nosso objetivo? Sim, mas aí isso a gente não liga. A gente gosta do caos, a gente gosta da confusão. Gente, hoje a gente tá aqui com a doutora Rosa, mas eu vou chamar ela de Rose, porque ela é nossa Rose, ela é a rosa do nosso jardim. Então, a doutora Rosa é especialista em clínica médica, especialista em medicina intensiva na MIB, né? Mestre em gestão de saúde da FGV, ela se sente super realizada na carreira dela. Ela é mãe, ela é vó, ela é tudo de bom. Doutora Rosa! Seja muito bem-vinda! Bem-vinda, doutora. Obrigada, Jaqueline, obrigada, Viviane, Jaque e Vivi. É Sim. isso sim. É uma alegria estar com vocês sempre. Eu Esse é o nosso maior objetivo. eu es- No trabalho também é. Sim. Assim, não sei, vocês podem estar certas disso. Eu espero corresponder um pouquinho aos objetivos aqui dessa nossa conversa. Com certeza. Só de estar Então, aqui vamos já lá. atingiu. Quer começar, Vi? Quero. Doutora Rosa, a gente já conversou muito sobre o momento da medicina quando a senhora iniciou. Eu conheço sua história, eu acho ela incrível, né? Porque um pai que tinha uma outra formação, tinha uma mãe muito forte. E como foi quando a Rosa quis desbravar o mundo da medicina? Nossa, faz muito tempo. Olha, meu pai era um advogado brilhante. Minha mãe formou-se em arquitetura. A gente tem lá na casa que a minha irmã está hoje, que a minha mãe morou muito tempo, fotos da minha mãe em compulsão na formatura, ela e mais uma única mulher, etc. E tal. Imagina. Não vou começar a falar em datas, porque senão eu vou me comprometer. E eu, diante de tanta juventude, tanta beleza, eu prefiro ficar quieta. Falemos por Jaqueline, né? Mas, de Não, toda somos todas forma, lindas e jovens. meu pai era um advogado e ele amava o que ele fazia. Era um homem muito inteligente, infelizmente morreu cedo, e eu acho que ele ensinou a gostar da profissão. Na realidade, você está certa, ele tinha lá uma vontade que eu seguisse o direito, e que ele dizia que eu ia ser juíza. Seria muito natural.
mas eu me encantei com a medicina, primeiro porque eu me encantei com um primo, que hoje é um quase centenário, e ele era médico. E aí eu resolvi que com a atividade dele, etc. e tal. Isso a gente está falando de muitos anos, que, de novo, eu não vou dizer absolutamente quantos fazem, mas. E por conta de uma questão que eu descobri agora na maturidade, eu gosto de. Bom, isso eu já sabia, eu gosto de gente. Até aí eu podia ser qualquer coisa, mas eu gosto de ajudar. Eu gosto de fazer as coisas. Às vezes eu faço até demais, eu me antecipo. Então foi isso. E aí, ao contrário, quando eu disse que eu comecei a fazer medicina, e eu acho que quando ele viu o meu encanto, essa história de juíza e de ser advogada e juíza, saiu da cabeça dele. E aí foi toda um carinho, uma admiração, e não teve absolutamente nenhuma coisa. Até porque não era muito, era uma profissão, as chamadas grandes profissões, né? Era médicos, engenheiros e advogados. Então não tinha muito. O mundo mudou rapidamente, né? Acho que a minha geração, e vocês já devem ter ouvido isso em todas as redes, né? A minha geração é até um pouco privilegiada nisso, porque a gente viu, não é a tua e não é a tua, é a minha, porque a gente viu as coisas mudarem muito, algumas não para muito bom, mas outras para muito bom, mas tudo é mudança e tudo é bom. Eu tenho mais uma pergunta. Claro. E na época que a senhora entrou, hoje está mais de 50% de mulheres dentro das salas. E na sua época, como que era? Na minha tinha muita mulher, sabe? Eu não sei qual era. Não se proporção. fazia tanta estatística, não tinha tanto indicador, né? O mundo era muito mais. Legal! Não era legal. Assim, o mundo era mais observacional, talvez contemplativo. Calma que eu não sou parnasiana, mas não é assim tão. Não sou bilaquiana, mas enfim, de toda forma, mas tinha muita mulher. Talvez tivesse equilibrado um pouquinho menos, mais de homens. Talvez vocês já tenham ouvido isso de mim. Na minha turma da Universidade Federal do Rio de Janeiro, havia 320 alunos. Nossa, é muita gente. Porque foi uma questão política na época, de novo, daqui a pouco eu vou me comprometer com datas, e eles tiveram que aumentar o número de vagas. Entendi. Então, dava para ter muita mulher, entendeu? Sim. Grupo grande, né? Mas a coisa, as mulheres entravam na faculdade, mas ainda tinha, se esse o gancho, as mulheres, não todas, muitas casaram no meio da faculdade e foram ter filhos. Outras, na sequência das especialidades, as especialidades eram muito mais bloqueadas, né? Mulheres cirurgiãs da minha geração, tudo bem, você tem geração anterior, as professoras, etc., mas a quantidade, a gente vê hoje nos hospitais que a gente trabalha, meninas, né, fazendo isso e tal. Então, a coisa seguia, as barreiras existiam. Ser numericamente importante, ser numericamente grande é importante, mas é preciso que você conquiste algumas coisas. Sim, com certeza. Dentro da sua trajetória na universidade ainda, assim, onde que surge essa questão do intensivismo, da terapia intensiva? Como que surgiu isso para a senhora, no sentido de, isso que eu quero seguir para minha vida, para sempre, eu quero ficar na UTI? Você sabe que a especialidade, isso dá para falar, a especialidade da medicina intensiva é mais recente. Não tinha residência, não tinha especialização, não tinha nada. A gente costuma brincar entre os pares da minha geração que nós é que inventamos esse negócio. Mas, de toda forma, eu fiz clínica médica. Aquela coisa da cirurgia, enfim, não me via com muitas habilidades e tal, e aí fui fazer clínica médica.
Fiz uma boa residência de clínica médica, tive excelentes, no Rio a gente chama de staffs, excelentes staffs, etc. Mas aí eu tenho uma personalidade que vocês conhecem, que é bem dinâmica. Não que a clínica médica não seja resolutiva, mas digamos assim. Eu queria umas coisas, eu queria estar mais vendo as coisas acontecerem. Nós estamos falando de medicina intensiva de muitos anos atrás. E aí, durante a minha residência de clínica médica, que foi no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, eu tive oportunidade de fazer aqueles estágios optativos, não sei o quê, no CTI, dentro da residência. Ah, legal. No CTI, como a gente chama, com um grande mestre que infelizmente já faleceu e que foi o meu guru. Aí eu resolvi o que eu queria fazer. Jarbas Dantas Ramalho. Tem pessoas na nossa vida que sempre, eu acho que trazem essas viradas de chave, né? A gente sempre tem alguém que eu acho que representa pra gente na universidade ou quando a gente tá estudando, esses momentos de viradas, né? Pessoas que a gente olha, a gente fala assim, meu Deus, eu quero ser... Ou eu acho que eu nunca vou conseguir chegar ao que essa pessoa é, mas acho que eu vou me inspirar pra ser isso, né? Todo mundo aqui tem um exemplo desse na vida e eu acho que a senhora deve ser hoje pra muitas pessoas, inclusive pra gente, porque acho que como mulher, como pessoa mesmo, nem só como mulher, eu acho que como ser humano, você abriu muitas portas, né? Pra gente, a gente vê hoje dentro do hospital uma acessibilidade, um acesso que eu acho que pessoas como você, né, abriram muito espaço pra gente. Então, eu acho que é muito importante. A senhora deve saber hoje que a senhora, com certeza, é um Jarbas pra muita gente. É um ônus, mas, assim, eu acho que essa inspiração, ela vem só, assim, ela só é conquistada com muito exemplo, muito respeito. Isso a gente tem muito, assim, da senhora. Eu falo senhora porque eu tenho muito respeito mesmo por você. Fala, eu adoro quando você mistura. Senhora com você, com Rose. Maravilhoso. Porque se vê que a coisa eu fico tentando, assim, né? Não precisa tentar nada. Quando olhava o Dr. Jarbas, o que ele tinha que diferenciava ele dos outros? Estava pensando nisso agora. O Jarbas era um cara muito do bem. Era um clínico de formação e ele tinha uma segurança e um bom senso. Eu não sou uma criatura muito inteligente. Eu tenho até pessoas, uma pessoa da minha família que diz que eu tenho uma inteligência superficial, que eu sei tudo assim, muita coisa, etc. Mas a senhora sabe que essa é uma incrível questão de inteligência, saber um pouco sobre tudo, e não profundamente por algumas coisas. Não, mas isso não foi dito pra mim assim. Poxa, ainda bem, né? Eu ia falar, gente, seja lá quem for, essa pessoa, cara? Vamos colocar um voodoo dela aqui. Nossa, que isso? Mas uma coisa que eu tenho é bom senso, e na minha vida toda. Então, como é que você... eu aprendi medicina, ou as coisas, ou a minha profissão. Aprendi e uso o bom senso. Eu acho que o Jarbas tinha bom senso. Não, assim... O Jarbas foi uma pessoa importante, eu era uma menina, né? Claro que depois, na minha formação, porque assim, você acaba a residência, aí começa assim, a vir a segunda página da tua vida, qualquer profissão, totalmente. Seja nossa na área da saúde ou seja qualquer outra, que aí não tem a residência, tem um equivalente. Mas o meu trabalho dentro, aí eu vim para São Paulo, meu trabalho dentro das agora UTIs, etc. e tal, houve pessoas que foram muito importantes, né? E a gente saía, como era assim, quer dizer, primeiramente intensiva era completamente diferente, né? Além dos indicadores, dos ventiladores e por aí vai, né? Mas as pessoas, eu fui me apropriando
dessas coisas, dessas pessoas. E existem outras pessoas que vocês estão me fazendo lembrar agora, queridas. Quando eu vim para cá, eu trabalhei anos na UTI do Hospital Heliópolis, que estava começando quer dizer, já era um grande hospital, não tinha os problemas de entorno que tem hoje, mas já tinha alguns. Trabalhei muito, aprendi muito. Os staffs, os hospitais públicos, completamente, como a gente, totalmente públicos, né? Exclusivamente públicos, né? eles tinham os nomes das faculdades. No Rio também. No Rio, os hospitais, os professores iam para os hospitais públicos. Os hospitais universitários eram as faculdades que tinham o hospital universitário o próprio fundão, que é aquele hospital que não ia, demorou muito, e os professores estavam espalhados, né, nos hospitais. E aqui também foi assim. Então, toda a minha formação, eu dei muita sorte. Aí saímos do Rio de Janeiro, do do Hospital da Lagoa. Com uma vista maravilhosa. Pra vir pra São Heliópolis. Paulo. Mas olha, o Hospital da Lagoa, eu vim para Heliópolis primeiro, mas a gente veio para o Hospital da Lagoa, tinha uma coisa que quase a gente recupera. Ele tinha janelões, né? E aqui, lá em Caraguá, quando vocês de vez em quando filmam e tal, eu me lembro muito dos janelões da Lagoa. Na UTI, a gente já vai chegar no Heliópolis, a UTI do hospital, os leitos, eu acho que por isso a gente se distraía. A gente cuidava pro doente e via a lagoa do outro lado. Ai, que delícia. Não, e o calor, né? Eu vim para São Paulo porque eu já estava formada e me foi oferecido uma oportunidade de trabalho fora de hospital. Eu já era médica do serviço público e aí eu transferi meus vínculos. Eu já estava apaixonada pela medicina intensiva. E aí, onde é que tinha? E aí é uma história comprida. A gente fazia a prova. Aí é muita história. Mas, e aí eu vim para o hospital por essa questão de... Eu já trabalhava, já tinha um concurso e vim trabalhar no Hospital Heliópolis, que tinha uma UTI, que era o que eu queria, etc. e tal. E fiquei no Heliópolis muito tempo. A senhora casa em que momento? No momento que eu perdi o juízo? Não. Quero ver essa resposta. Tem que pedir para ele cortar. Depois eu vou perguntar se você vai cortar. Eu vou dizer para você se você vai cortar, viu? Eu espero que não, porque né, é impressionante. No Rio ou em São Paulo? Aqui. Depois que a senhora perdeu o juízo, assim, em que momento que isso acontece? Foi aqui. Então a senhora vem realmente para o trabalho, mesmo, esse intuito. Sim, mas logo que eu vim, eu conheci a pessoa com quem eu me casei. E aí, mais uns 2, 3 anos, eu queria ser mãe. É incrível isso, eu acho muito linda essa sua Eu fala. queria ser mãe. Eu adoro ser mãe. Tem 2 coisas que eu gosto, é ser médico e ser mãe. Nessa ordem, viu, meninas? Mais ou menos. As minhas filhas se queixam que a ordem é essa, médica e mãe. Médica, depois mãe. Sim, é o tempo todo. E se elas estivessem aqui, contar minhas histórias, que esqueci delas no hospital e fui fazer outra coisa, as histórias são muitas, é verdade, é verdade. E isso é um fato, para mim, muito interessante, porque eu só tive um filho, a senhora tem 3 filhas, né? Então, assim, eu tenho só o Vitor Hugo, aí tem a Lia, a Ruth e a Eva. Eu não sei a ordem. Lia, Eva e Ruth. Lia, Eva e Ruth, sorry. E ser mãe e terapeuta intensiva e ser esposa, e como que foi agregar todas essas funções? Porque a senhora é uma pessoa muito dominante da sua vida, né? Dominadora. E dominadora também. Acho que foi assim. A senhora acho que puxou da senhora Liera, né? Sua mãe, portuguesa, né? Que eu sei. Não, era a minha portuguesa, mãe... Teu pai? Não. Quem que é português? Mãe, Eu tô doida? meu pai. Seu pai. A minha mãe era judia. Judia, a sua mãe é Era judia. Goldstein. Ah, sua mãe que é Goldstein. E o seu pai que era português. E filho de. Filho de português. Filho de português. Mas ela era rígida. Sim, assim, ela não... Senão ela não seria uma mãe judia, né? Exatamente. Ela era uma mãe judia. Exato. Não Pronto. precisa dizer mais nada. Sim. E tem mais uma coisa. Era assim a composição das famílias, né? Sim. As mães maternavam e os pais, paternavam daquele jeito. Né? Eu tenho...
poucas, mas histórias muito encantadoras do meu pai, mas muito poucas. Uhum. Agora, da minha mãe, talvez porque eu tenha vivido mais tempo da minha vida com ela do que com ele, que tudo que vocês sabem, mas era assim a estrutura. Eu fiz fazendo, Vivi. Eu queria ser médica, queria ter filho, casar, e a gente... a produção independente estava começando, mas eu queria ter mais de um. E ter mais de uma produção independente ia dar um pouco de trabalho. Então, eu juntei aí, vamos dizer, o útil ao agradável. Uhum. E trabalhava no que eu queria. E assim, isso era menos... não era que era menos exigido, né? Eu vou dizer uma coisa que talvez talvez de novo precise sair daqui. Às vezes eu penso que isso é um pouco glamourizado. Perfeito. Perfeita. E até mistificado. Perfeito. Não, exato. Do tempo, ela é mãe, ela é médica. Há muito tempo, eu fui fazer um desses cursos que eu tenho o prazer de fazer pela MIB, em Teresina. E lá tinha umas moças, hoje 2 ou 3 intensivistas, eu já tinha as minhas filhas. A senhora, por favor, como é que a senhora consegue? Fazendo. Mas as minhas filhas ficaram algum tempo... Eu tinha rede de apoio? Tinha. Uhum. Que não chamava rede de apoio, né? Era uma chamava moça... a sogra te intrometendo. Chamava... Mas uma sogra que a minha nem para se intrometer servia, mas de toda forma eu tinha uma mãe... A minha mãe se intrometia para o bem e para o mal. Eu tinha lá uma assessoria doméstica. Né? Eu tinha lá uma assessoria doméstica, né? E um pai que funcionava como pai na época que paisava com cara de paisagem na maioria das vezes, entendeu? Então, não... E fui fazendo. Mas como é que a senhora consegue fazendo? Uhum. As minhas filhas iam... eu tentei... Eu tive muita sorte. Também eu fui... eu tinha empregos... como se diz, com CLT, com férias, etc. Coisa que muitas das mulheres profissionais hoje em dia, ou a grande maioria, não tem. Então, eu pude ficar grávida e ter lá umas míseras férias que se dava, mas eram férias, sem me preocupar, etc. As demandas para as crianças eram outras, né? As demandas para a gente eram... E eu saí do Rio para São Paulo. Em São Paulo, naquela época, era muito diferente. As demandas aqui ainda eram maiores. E eu fui fazendo. Parece fácil, né? Mas acho que Você teve nenhum? Eu tenho eu quase enlouqueci. Pretendo, não sei se terei um dia humano, talvez, vegetais e animais. Mas não sabemos ainda, é um mistério. Fiquem me acompanhando para saber e descobrir junto comigo. Mas eu acho muito interessante isso que a Rose falou, de que até hoje, eu acho, né? O pessoal glamoriza muito essa coisa, né? Nossa, porque a mulher e não sei o quê. E às vezes é isso, a gente tá só existindo e fazendo o que tem que ser feito, né? Agindo e trabalhando e fazendo tudo. Então, e se glamoriza muito isso mesmo, eu vou né? fazer um pouco de pregação política aqui. Eu acho que isso é discurso do inimigo. Ai, que maravilha que você tem um filho e trabalha. Ai, que maravilha que não sei o quê, não sei o quê. Tem que dosar muito isso. Não tem maravilha nenhuma. A gente só precisa ser igual. Agora, igual mesmo. Precisa, por exemplo, começar a falar e deixarem a gente terminar a frase. Nossa, sim. É impressionante. Ai, gente. Precisa a gente começar a falar. Precisa a gente começar a falar. A pessoa, ou pessoa, não interromper e falar o que você estava falando há 30 segundos atrás, como se fosse essa fala dele. Mas isso em todos os ambientes. Todos. Então, isto é que precisa. Então, esse negócio de assim, fulana trabalha, é ótima, ela trabalha, tem que tomar cuidado com isso. Sim, com certeza. Tem que tomar cuidado. Tem que existir, ser.
sabe? Mais ou menos aquele discurso. Eu não sou racista, eu tenho até um amigo preto. Sim. Eu não sou. Eu tenho até mulheres trabalhando. Eu até deixo. Entendeu? Deixa minha mulher trabalhar, Então, olha só como eu sou. É mais ou menos isso. Então isso, sabe? Em todos os campos. Sim. E ela teve um filho. Aleluia. Exatamente isso, né? Não, eu não quero ter filho. Perfeito. É isso que, assim, eu acho que a gente tem caminhado hoje, talvez, né, o mundo, para essa compreensão um pouco melhor de, assim, eu não sei se eu quero casar, eu não sei se eu quero ter coisas assim, né, assim, e por muito tempo, e eu acho que eu tive muito isso, e hoje eu já tô talvez num outro momento, mas não por imposição de ninguém, assim, nem da minha família, nem minha própria, de talvez assim, olha, eu conquistei algumas coisas profissionalmente e aí começou a pesar um pouco essa parte do pessoal e de construção, mas foi uma coisa natural, que não é impositiva, tipo assim, quando você vai casar, você não vai ter filho? Você precisa ter filho. Nossa, mas você já tá com mais idade, você já tem mais de 30, aquela coisa que fica em cima da gente, que você fala assim, gente, mas eu não quero, eu não sei se eu quero, sabe? Eu acho que é muito por esse lado. Isso que a senhora falou de óbvio que a gente ia entrar nesse assunto, né, entre nós aqui. Eu esperava muito que a gente entrasse nesse assunto, porque a gente vive isso todos os dias. Nós que estamos aqui, só nós podemos falar, porque a gente que sabe o que a gente passa. Isso que você falou, doutora, primeiro que a gente tem que começar a entrar numa mesa, numa sala que tem algum outro homem, que é no mesmo cargo que a gente tem que deixar falar, a gente não pode ser interrompida, né? Então, são várias coisas que vão acontecendo, que a gente vai vendo, e a gente fala assim, se fala muito sobre isso, sobre feminismo que seja, enfim, mas quando a gente vai olhar lá dentro, né, da sala, quando a gente tá vivendo a realidade, a gente sabe que tá muito longe ainda, né? Porque isso é estrutural, já. É a estrutura da nossa sociedade, racismo, né? Como o machismo é estrutural. Sim. Vai demorar muito para isso mudar. Com certeza. Assim, mas já mudar não, desculpa. Já está muito diferente. Sim, com certeza. Eu acho que a gente, essas histórias assim, não vai casar, não sei o quê. A gente, na faculdade, quando a mulher passava um certo... ficava grávida, depois, eu esqueci quantos anos eram, está escrito o conceito de primípara idosa. Depois de tantos 30 anos... Eu também já vi. Devo estar dizendo bobagem, não sei, mas da faixa etária, mas o conceito tinha. Primípara idosa. A gente chegava no hospital, fulana, primípara idosa, ela tinha 32 anos. Nossa! Minha mãe foi primípara idosa também. 2 vezes. Minha mãe também era mais teve ou filho menos com 32. isso. Então, é isso. A senhora sabe que a primeira vez que eu a vi foi muito impactante, eu nunca esqueci. Você não vai lembrar, mas eu também faço vocês, senhora. Eu estava no curso do FCCS e a gente estava no Grajaú, e o que mais me impactou foi a sua presença de palco, sabe? A senhora chegando. Primeiro assim, linda, né? Confiante, alta, né? magra, Sempre muito confiante. bonita, cabelo ao vento e muito empoderada, um tom de voz gostoso, né? Mas eu falei, a senhora é a única mulher que estava me dando aula, né? No curso. E a maneira como a senhora falava, com muita firmeza, igual o seu mestre, né? Passava segurança, né, no que estava acontecendo. E aí eu olhava aquilo, eu falava assim, quando eu chegar, eu quero chegar que nem essa pessoa. Ela não precisa falar o que ela é, o que ela veio fazer, mas quando ela abrir a boca, as pessoas vão ouvir, né? E muitas de nós, a senhora chegou aqui falando assim, eu falo muito alto. É verdade. A senhora imagina aqui, né? Que eu fico o dia Eu inteiro. tenho que ficar me controlando. Mas sabe por que a gente fala muito alto? Eu sei. Né? Por que, doutora Rosa, que a gente fala muito alto? Para a gente ser ouvida. E acho que essa é uma questão que a gente... Vou fazer outro gancho. Que a gente tem que levar para o nosso meio da gestão do trabalho. Tem muita mulher e a gente, todo mundo sabe, e os homens falam disso com desdém, da sororidade. É muito importante a sororidade. Eu não sou obrigada a gostar de mulher, não vou dizer uma coisa feia, mas que não faz coisa boa. Não sou, porque é mulher, né? Mas a gente tem que
olhar para outra mulher e entender que ela está brigando a mesma batalha, a guerra que você. Uhum. E a mulher fala alto porque a mulher precisa se... Isso não justifica, mas é o caminho natural, talvez, de algumas conexões, né, psiconeurais, Uhum. que dela se fazer ouvida. Uhum. Né? Dela se fazer ouvida. Uhum. A mulher fala alto, às vezes, sem querer fazer proselitismo, ela tem que gritar para ela não sofrer violência. Uhum. Né? A mulher, biologicamente, ela é menor, né? A mulher começou a procurar, inclusive, se tornar mais forte para isso. A minha filha mais nova luta Muay Thai. Uhum. E é maravilhoso por quanto ela procurou nisso uma porção de outras coisas. E isso não é para ela sair batendo em ninguém, mas Sim. quanto isso faz parte. Quer dizer, Uhum. então, a gente grita... A gente, não. As mulheres têm um tom de... Até por conta de hormônio, tem uma Uhum. voz assim, Uhum. etc. Mas falam Uhum. mais alto. E as que falam mais alto não precisam ser rechaçadas nem apontadas. Uhum. Psh, Nossa, sabe? isso é terrível. Eu acho que é assim. Uhum. E a gente precisa, voltando à questão da gestão de conflitos, Uhum. e isso a maturidade traz. Eu costumo dizer para as jovens... vou fazer um parênteses, que eu queria dizer, eu pensei nisso. Minha mãe me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. A melhor maneira da gente ficar... tentar não envelhecer ou se manter jovem é você ficar perto de gente jovem. Ela tinha pavor quando diziam para ela: mamãe, vai numa excursão com a dona fulaninha. Ela tinha horror. O grupo da Entender? terceira idade. Ela tinha pavor. Horror. Mamãe vai dar. Não, quero saber. Então, viver com gente jovem e a ensinar e continuar a profissão, fazer sucessão é muito bom por isso. Uhum. E a gente precisa, a maturidade traz isso, de você se ver, olhar para as mulheres brigando pelos seus lugares e, às vezes, se batendo umas nas Aham, outras, sim, muitas mas vezes. olhar isto, e é difícil para quem está no conflito, mas você olhar isso com o entendimento. Sabe por quê? Porque se a gente demole, como se diz, Uhum. a sociedade que ainda é patriarcal, que ainda é machista estruturalmente, vai se aproveitar disso. Uhum. Desse conflito, vai Com deixar a certeza. guerra acontecer. Vai Entendeu? botar fogo, Fomenta, sim. inclusive, né? É. Muitas vezes é fomentado essa Exatamente. rivalidade, né? Porque isso enfraquece. Exatamente. Divide, né? E divide. Não é para você passar pano. Sim, Aprendi isso com a exatamente. Jaque, passa pano. Não é para gente passar pano, ou porque é mulher, nada disso. Uhum, sim. Vamos- Não é essa ninguém questão, né? Ninguém aqui é bobo nem burro. Aham, Né? sim. É pra gente Porque fazer também isso. seria diminuir e diferenciar, Sim, né? sim. Então seria isso. subestimar uma capacidade nossa, intelectual, desse entendimento, né? Que é assim. exatamente como todo ser humano que sabe que tem proteína e que conseguiu estudar. Sim. É. Graças a Deus isso aconteceu conosco. Sim, graças a Deus. Não é verdade? É. A gente tem uma história, assim, né, de alguns anos já, graças a Deus, espero que dure muitos anos ainda. E a gente passou por um momento juntas muito ruim, assim, digamos, no sentido de mental mesmo, assim, que foi a pandemia, né? E a gente tava lá de mão dada em 2 hospitais, né? E aí abrindo um hospital, implementando um serviço. Como que foi essa fase, assim, para a senhora, Rose, da pandemia? Como que foi essa... Porque foi um desafio para nós, com certeza. A gente estava numa situação ali de começo, muito felizes, mas ao mesmo tempo muito tristes com a situação que a gente estava vivendo no mundo que a gente via, né? Todo mundo isolado e a gente tendo que furar bloqueio de estrada para passar, para ir trabalhar. Não, foi a hora que a gente mais trabalhou na nossa vida, assim, né? Foi na pandemia.
Como Muito que foi? bem. É, Trabalharam muito bem. trabalhamos muito, assim, graças a Deus a gente salvou muita gente juntos, né? Como que foi essa fase, assim, pra você como intensivista e essa questão da própria locomoção, assim, como que Pessoalmente, foi? pessoalmente, foi de perplexidade. Uhum, Eu já tinha tempo de estrada e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Uhum. Porque teve aqui em São Paulo, nada comparável, mas houve houve a meningite, Uhum. muito tempo antes a polio, mas aí eu não tinha nascido, mas de toda forma, para mim foi de perplexidade. Uhum. Depois foi ver as coisas acontecendo e foi... eu preferia... assim, foi a primeira coisa, vamos enfrentar. Uhum. Mas vamos enfrentar com muito, muito medo, né? A minha filha, que é médica, por uma questão de faixa etária, nós ficamos um pouco, não tanto na linha de frente, era uma Uhum. linha de frente mais de trás. Mas na coxia, né? Isso, exatamente. Mas muito. A minha filha estava na linha de frente Uhum. e eu temia por ela e por mim também, porque quando a pandemia começou, eu ainda estava trabalhando em São Paulo, Sim. né? Então eu perdi um grande amigo que trabalhava, era da escola, não sei se já que conheceu, e que trabalhava comigo, inclusive dizia, eu vou para São José com você um dia. E ele me disse, eu trabalhava em outro hospital e a gente estava naquela história, o que faz, o que não faz, Sim. como que faz pode, intubação, intuba, não intuba, clampeia o tubo, fazer aquelas pinça, coisas, não sei o quê. aquelas coisas todas que Sim. nós fomos aprendendo. Sim. E ele me disse, eu acho que eu me contaminei. 15 dias ou um pouco mais depois ele morreu. Nossa. Com todos os recursos na UTI do Hospital Samaritano. Uhum. Então, assim, era uma pessoa querida e por aí, e todos os outros, e pessoas que você um dia... Então, foi uma perplexidade, depois foi uma história, olha, vamos lá. E quando eu saí do Samaritano, porque eu fui chamada para compor o grupo que estava no Vale e no litoral, e aí naquela época no Vale do Ribeira, eu fui porque achei que eu podia ajudar, né? E foi doído, foi muito doído, mas foi, como você disse, a gente aprendeu muita coisa, muita coisa. E principalmente aprendeu, reforçou aquela coisa de trabalhar junto dentro da UTI. Acho que foi incrível essa foi parte. Muito bom, porque todo mundo sofria igual, todo mundo chorava igual, todo mundo... E depois foi muito maravilhoso ver a vacina chegar. Nossa, foi mesmo. Né? Foi muito ruim ver gente que gritava, eu não vou me vacinar porque vou virar jacaré. Mas isso é imperdoável, isso é crime. Mas foi muito bom ver a vacina chegar, foi muito bom ver as pessoas. A gente comentava, né? Sim. Olha, esse foi vacinado, vou ela estubar. Ela chorou quando ela foi ser vacinada. Nossa, eu fui o dia assim. Ela foi eu chorando, nunca vou me esquecer desse dia. Nunca. Você chorar, você é jovem, cheio de emoções. Nossa, sim. Mas eu me emocionei. Porque era um idoso, começaram depois de nós os idosos. Sim, os idosos. E esse idoso, não sei se era um homem ou uma mulher, fez a primeira dose e teve Covid, mas esse a gente tirou do tubo. Tava vacinado, né? E foi então diferente. foi duro, mas foi muito aprendizado. Foi aprendizado técnico, né? Sim, operacional ali, né? Foi aprendizado de aprender. Nós fazíamos aquela varanda lá, aquela sessão da varanda, sensacional. Lá no, Nossa, olha, foi incrível essa sessão. Caraguá. Era incrível. E foi muito bom. E foi de muita aproximação, né? Porque aí a gente se aproximou muito. E aquela história de passar barreira, né? A gente não tinha hotel em Caraguá. Então, o hotel de São José
cochichava com o hotel de A gente Caraguá. entrava e a gente legal. entrava Pro- pela porta, Pela dos porta de fundos. trás, porque os hotéis estavam fechados, né? Foi um é. terror. E A gente foi persona não grata, né, em alguns Sim, lugares. sim, a gente viveu isso juntos, né? Então foi realmente É. um momento de. É verdade, assim, lembrando agora, né? A senhora falou da varanda, gente. Essas do céu. relações, a gente fala sempre do seu preferido, do Dr. Nicolas, que é uma coisa que ficou para sempre, porque eu acho que a gente comeu mesmo o arroz com farinha ali Sim. durante muito tempo, né? É que a gente segurou muito um a mão do outro, né? Assim, É. acho que foi isso. A gente tava vivendo um mal comum. E todo mundo naquele desespero de o que eu faço, o que eu não faço, como que eu me protejo. Junto disso tinha o medo de se contaminar. Junto disso tinha a ausência de voltar para a família, por medo de contaminar a família. E Então, tinha assim, foi frustração, muito. né, Jaque? Tinha muita a gente morte. nunca perdeu tanto doente. Tinha muita morte. Então, a gente não sabe. Porque a gente não tá. A gente, apesar de nós todos aqui sermos intensivistas, né? E a gente lida com a morte. Não, tem que tanto lidar. doente é o mesmo, assim, É. né? Numa Mas assim, Não. a gente não aprendeu a perder tanto, e né? uma trabalheira. É, Uma trabalheira é, física. física. E emocional, né? Também pela situação que a gente Sim. estava Eu passando. gosto daquela. Eu não gosto muito de frasezinhas, mas eu gosto dessa. Você falou, segurou na mão. Ninguém larga A mão de Eu ninguém. gosto muito E disso. ninguém largou mesmo. É. E hoje a gente tem, eu acho que muito dessa relação que a gente tem, obviamente, é porque nós somos incríveis, mas eu acho que é porque a gente também se sustentou ali, a gente criou uma base sólida de sustentação para nós mesmos e entrando já nessa questão que eu queria muito entrar nessa questão da gestão e como que isso surge, né, na sua vida. Isso fortaleceu muito, assim, eu falo obviamente por mim, mas me fortaleceu muito como liderança ali. Eu aprendi muito nessa época, aprendo até hoje, mas eu aprendi muito esse cerne, assim, né? A gente tá ali firme, liderando numa situação como essa, deixou resultados que a gente lida e vive até hoje. E aí, entrando nessa questão da gestão, como que surge esse momento e essa fase da sua Vocês vida? fazem perguntas muito capiciosas. Porque a gente quer saber. Olha, eu acho que é uma questão, de novo, de bom senso e um pouco de temperamento, né? E de tempo, né? Os ambientes da medicina e da terapia intensiva nascem por necessidade. Então, os doentes são de todo mundo, mal e mal tinha, nem a fisioterapia mal tinha, Uhum. né? Quando tinha, era um que dava uma passadinha lá, enfim. E a enfermagem muito menos, e talvez a enfermagem um pouco mais organizada, sempre mais organizada, Uhum. né? Mas, e aí a gente, a UTI começa assim, né? E o modelo da universidade, né? Professores, alunos, modelo do serviço privado, médicos assistentes, Uhum. etc. e tal, e os indivíduos, né, que estavam ali para tentar fazer alguma coisa, se equilibrando nisso tudo, Uhum. né? E uma confusão de estilos, de quereres, etc. E principalmente de fazer funcionar. Uhum. Eu acho que eu gosto de fazer funcionar. Eu acho que a gestão aconteceu para fazer funcionar. Mesmo antes de eu ser... eu fui plantonista, eu fui diarista, eu fui Uhum. supervisora, enfim, coordenadora. Foi. Porque Aham. para fazer funcionar. E mesmo como plantonista, depois eu fazia funcionar. Uhum. Hoje, quando eu falo com os nossos diaristas, assim, o papel do diarista. Gente, faz funcionar. Uhum. Eu acho que, para mim, é assim, faz funcionar, Uhum. né? Faz funcionar. E tem que funcionar como? Tem que funcionar primeiro, que tem que resolver o problema do indivíduo ou da indivídua que estão lá, que está lá. Uhum. Né? Você está lá para tentar Uhum. resolver da melhor maneira possível. Pode não dar certo, Uhum. claro, tudo pode não dar certo, Uhum. né? E você agora tem que fazer funcionar. Para isso você tem que ter gente respeitando gente. Uhum. E tem disciplina. Eu sou uma pessoa, posso não ser muito disciplinada em algumas posições. Você pode até dizer que eu sou meio revolucionária, mas isso também é uma disciplina. Eu sou disciplinada. Uhum.
Eu sou disciplinado. O que eu não faço não é por falta de disciplina, é porque eu não quero, Uhum. né? Mas eu sou disciplinado. Eu acho que disciplina é muito importante. Não disciplina canhesta, disciplina Uhum. retrógrada, mas Uhum. disciplina, Uhum. né? E eu acho que é isso. Eu acho que é fazer funcionar, Uhum. né? Então, para fazer funcionar, tem que fazer as pessoas funcionarem. Essa é a parte mais difícil, né? Mas é difícil dentro de casa, né, Vivi? A senhora, eu vou conectando alguns pontos, né? A senhora falou uma palavra muito importante que é o bom senso, né? Duas. Então, o bom senso, ela norteia um aspecto que eu analiso na senhora, que é muito forte, que é a leitura de cenário. A senhora faz uma excelente leitura de cenário, né? Então, a senhora sabe exatamente quais são as bolinhas, quem tá com a bola no momento, como que você vai jogar, o que é sensação, o que é fato, o que é sentimento. E essa leitura de cenário te dá um privilégio na hora da tomada de decisões, né? Quem mais se controla e quem mais consegue ler. A senhora concorda comigo? Eu acho que pode ser. Leitura de cenário é um nome bem. Vou até incorporar isso para Isso. mim. Eu faço isso, mas eu acho assim: isso a gente também aprende. Talvez por algumas características, né? Eu sou observadora. Uhum. Embora tem duas coisas curiosas. Eu falo muito, mas eu escuto, eu sei escutar. Uhum. Eu sei escutar e sei respeitar o não falar, o não passar adiante. Uhum. Aquela coisa de a discrição, etc. As pessoas, na minha época, tinham essa, fala muito é porque vai contar, conta para todo mundo aquela Uhum. história. Isso é uma coisa que as pessoas que sempre estiveram ao meu lado sempre observaram isso. Uhum. Eu ouço e não por nenhum motivo. Uhum. Eu sou observadora e eu acho que isso me ajuda, Uhum. né? De novo, reminiscências, eu era estudante de medicina, minha mãe contou isso na minha cabeça, que eu via programa de televisão e dizia assim, e esse cara tá doente, olha lá o pescoço, a orelha dele, entendeu? Então eu era observadora, a clínica médica, Sim, sem ultrassom, sim, sem sim. nada, se fazia A clínica era muito... muito soberana mesmo, né? Além do estetoscópio, você ficava olhando. Pegava as mãos do Aham, cara, aham. olhava, Anamnese, passava né? a mão na pele, Aham. entende? Então, eu sou observadora. Eu acho, Vivi, que isso deve ter me ajudado nesse, vamos dizer, nesse ganho. Eu acho que isso é um ganho. E isso, se é assim, se essa é essa tua impressão, para mim só enaltece, porque eu acho muito bom poder fazer isso. Sim, e é um poder também, que leva à segunda questão que a senhora acabou de falar, que é a gestão de pessoas, né? Hoje, eu queria que a senhora fizesse um panorama, porque assim, a gente tem uma sensação, né? Eu dou aula há 25 anos. E eu tenho uma sensação que as coisas mudaram. Eu também eu sou igualzinha a sua mãe. Eu acho um absurdo a gente não aproveitar o que tem de bom de novo e colocar essas pessoas novas num lugar menor, né? Acho que elas trazem esse refrigério da alma mesmo. E aí, a senhora acompanha há muito tempo essas pessoas, essas gestoras, esses gestores e essas pessoas querendo um seu lugar ao sol. O que a senhora olha de panorama quando a senhora está falando de pessoas, que é tão difícil de fazer a gestão? Se mudou, se não mudou, o que tem de bom, o que tem de negativo? O que Você a está senhora fala? falando dos jovens? Sim. Sim. Eu acho que não mudou nada. Jovem é jovem, cara. A gente que ficou velho, que não aguenta. Não é a gente que ficou velho, talvez. Talvez você, Viviane. Não, talvez a velhice, ainda bem, né? Aquela história, porque a outra alternativa não quero, né? Mas jovem é jovem. Né? Jovem é irrequieto, é malcriado. Criança não é malcriada. Uhum. Mas você No não acha que estão sentido- ficando crianças até um pouquinho mais tarde, talvez? Porque os jovens eram mais maduros. Talvez eles tivessem mais medo, né? Eu acho que menos coisa para fazer. É. Cara, a gente se você tiver, eu sou não sou uma saudosista, mas eu gosto da minha época, Uhum. né? E vejo as coisas e você vê algumas coisas que era assim, você tinha opções, menos opções. Uhum. As demandas eram menores. Uhum. Tem mais gente,
tem mais briga. Uhum. Mas gente jovem é gente jovem. Ah, mas o cara não se interessa. Uhum. Fica o tempo todo no celular. O cara ficava lá atrás escrevendo. Eu tenho um colega, acho que ainda está vivo, de faculdade, sentava lá atrás, ele desenhava maravilhosamente bem. Ele fazia caricatura dos colegas como animais. E aí, eles era... Daqui a pouco eu me lembro o nome dele, talvez uma grande amiga minha lembre, Ivan, acho que ele chamava Ivan. E ele fazia, e aí ele fazia essa cara, ele ficava lá atrás desenhando, e atrás dele ficava mais não tinha celular, Mas as pessoas Mas eram faziam. 300 pessoas, não dava não, conta. as turmas eram, mas mesmo quando diminuía, porque eles tiveram bom senso de diminuir um pouco, eu tinha que aprender medicina de algum jeito, né? Mas, enfim, então era isso. O jovem é dispersivo, porque tem muita coisa, e naquela época, não acho. Acho que jovem é jovem, é mal criado, tá vendo? Porque isso, porque aquilo. Não acho. Acho que eles precisam ser respeitados. Eu também acho que as pessoas que não são mais tão jovens têm que respeitar os que vêm depois. Uhum. A própria maneira dessas mais jovens, que se chamam agora de geração, eu acho interessante, porque eles se entendem. Uhum. Esses caras são uma geração depois, isso eu aprendo, é meu curso com as minhas filhas, né? Geração isso, geração aquilo. Eu acho que eles têm que ser respeitados, né? Ser respeitados. Eles não sabem onde está. Porque, olha, eu não acho, Vivi, eu sou muito... Talvez eu seja benevolente, né? Talvez eu seja mãe deles, né? No íntimo. Mas não acho. Acho que eles precisam ser respeitados, eles são só jovens. Daqui a pouco fica todo mundo chato, assim, velho, chato, que nem eu. Aí vem uma outra questão, que talvez era uma coisa que você também pensou, talvez eu esteja me intrometendo, que a gente passa a coisa... A Jaque é uma entusiasta de inteligência artificial, na minha opinião, ela faz isso e executa muito bem. Ela me ensina muitas coisas, né? E eu queria saber da senhora... Eu não trabalhei com Bird Set, vamos falar só de ventilador. A gente falou que não ia falar, mas era mentira. Bird Set, a Rosana sempre fala, eu trabalhei. Eu falei, graças a Deus, Nossa, eu não vi. Mas eu já vi na mão, já vi trabalhando e tal. E aí a gente vê a tecnologia evoluindo bastante. E a gente conversou até com o Nicolas sobre isso, né? A integração da medicina com a tecnologia, com a inteligência artificial. Como a senhora enxerga isso? Muito bem. Que bom. Eu acho ótimo. Eu acho que nada substitui. Aquela história, né? O livro ninguém mais vai ler. Vai sim. Vai, né? O sujeito... lê no e-book e depois... Mas lê no livro e dá para fazer isso tudo. Tem muita gente no mundo e eu vejo a questão da tecnologia como um grande avanço no sentido de você compartilhar, de você poder igualar saberes e informações verdadeiras. Mas, como tudo, tudo tem que ser controlado. Ponderado também, Lá né? venho eu com minha maneira de senso. controlar, né? Mas tudo tem que ser controlado. Sim. Não, vai ser... Não, tem que ser controlado, né? Sim. A gente... Mas assim, né? Não é novidade, as coisas ruins do mundo não são novidade. Hoje elas acontecem mais porque tem mais gente e porque a gente sabe mais delas. Né? Tem mais conhecimento do que está acontecendo. E também porque vem à tona, por conta da evolução né, das pessoas, das mulheres, e a gente não vai voltar a esse assunto. Mas eu vejo com muita alegria, com muita vontade que isso seja apropriado, que isso dê certo, com controle. Sim, com responsabilidade, né? Com controle, com responsabilidade. Mas o indivíduo não vai mais aprender, não vai mais não sabe mais redigir. É o seguinte, escrever no sentido de redigir é uma coisa que é difícil. Você precisa ler muito para você fazer isto. Não é, e além disso, é um talento. Então, mas fora isso, você precisa se entender. A linguagem falada é fundamental, as narrativas e tal, mas você precisa escrever, você precisa guardar essas informações dela. Então, fazer alguma coisa que
equalize, né? Acho perfeito. Acho que a questão da telemedicina veio para ficar. É uma discussão que o Conselho de Medicina está tendo, que a nossa sociedade está tendo, e eu sou uma apoiadora. Eu acho que a tecnologia não ocupa o espaço do homem. Concordo. Não, eles são somatórios, eles não são E dividendos, né? são, além disso, eu acho que eles são. Eu acho que a tecnologia até abre espaço para isso. Sim, impulsiona. Impulsiona. É essa a Impulsiona. palavra. Eu sou realmente entusiasta. Era uma das coisas que eu tinha pensado em falar, porque a gente está vivendo muito isso. Eu acho que é só a questão hoje que a gente vive é essa velocidade que é muito rápida, né? Que talvez alguns anos atrás, ou algumas gerações atrás, existia também mudança, existia também novas inovações, né? Novas inovações ficou redundante, mas inovações. Só que a velocidade, talvez, de implantação e de implementação era diferente. E às vezes a gente está sentindo essa coisa muito... Porque a velocidade é muito rápida. Porque barateou. E assim, a gente tem muito... É muito acesso a muita coisa. Porque Hoje barateou, você olha... Você tem um acesso... Barateou no sentido de popularizar. Popularizou. E assim, a gente... essa semana mesmo, eu até falei pra você, né? Eu vejo muita coisa mesmo, que eu gosto. É uma coisa que eu gosto. E eu acho que me ajuda muito no meu trabalho, né? Tem coisas que eu olho e falo assim, gente, eu não preciso fazer isso. Essa inteligência aqui, artificial, vai fazer pra mim. E com responsabilidade, com ponderação e entendendo. Mas assim, em uma semana... Foram 2, 3, 4 plataformas que foram surgindo assim pra mim. E você fala assim, gente, é muita coisa, né? Tá mudando muito rápido o mundo, né? E a gente tá falando disso, assim, de sensação, de coisas e tudo mais. E assim, doutora, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que se chama Fatos e Sensações. Pensei que é aquele negócio, cor. É aquele de cor, verde, time. Não. A gente tem um quadro aqui que se chama Fatos e Sensações. Fatos E sensações. A gente vai mostrar alguns fatos para a senhora. A senhora pode descrever esses fatos e depois falar a sua sensação. Fala assim, é um fato. A gente vai passar lá na televisão para a senhora, mas antes a gente vai rodar a vinheta. Roda a vinheta, Rê. Isso, muito bem. Primeiro fato, bora lá, Rê. O que a gente tá vendo aí, Rose? Aqui é a prova de título. A gente fazendo sucessão, como diz o meu amigo, sócio Marcelo Mock, né? Tentando trazer mais gente para isso, para você compartilhar, informar e formar. Acho que os dois, né? O outro nem sei, é uma aula, que é um curso qualquer. Lá na Unital, eu vou dar essa dica para a senhora. Tá. É uma sensação. E são momentos diferentes, né? A Unital, então, é um simpósio promovido pela Escola de Medicina, aqui já médicos formados. É uma sensação de estar fazendo o que eu gosto. Próximo, Rê. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Essas são os meus amores, as minhas filhas, a razão da minha vida, né? Em momentos diferentes, né? Como diz a minha filha, é muito colágeno. Aqui eu estava com uma cara meio cansada, porque elas eram bem menores, ainda tá. Aqui elas já me botaram uma maquiagem, etc. Mas ainda tem muito colágeno. A gente se dá muito bem. E a gente se ajuda muito. Que bom estar vendo essa foto aqui. Foi uma luta, viu, doutora? Olha como foi difícil de conseguir fotos. Isso não tem. É porque eu não boto as coisas nas redes. Não é por nada. Eu também. É por conta de uma questão de exposição. Talvez um pouquinho de preconceito, vocês têm razão. Mas receber uma imagem dessa é emocionante. Elas são lindas e vocês são parecidíssimas. Um pouco. As duas mais novas, é a Eva e a Ruth, né? Que são as mais novas. São as mais parecidas, né? Elas estão bem jovens. Aí. A Eva é muito parecida com a senhora. Assim, olhando na foto, achei bem parecida. Isso, família, né? Família é tudo na nossa vida. Como que... Eu acho que era sua mãe que chamava Casa das... A Casa das 7 Mulheres, porque éramos nós 4, somos nós 4, eu tenho uma irmã única que tem uma filha e ela. Então, nós éramos a Casa das 7 Mulheres.
A gente procurou outras fotinhos de toda a sua vida, mas a gente não achou. A gente não achou do seu netinho. Você é porque eu não se soubesse que tinha essa É que a gente Surpresa. queria fazer surpresa. vocês, as minhas filhas me denunciam muito facilmente. Doutora Mas foi Rosa, muito bom ver. As suas filhas, elas são a sua grande emoção, né? Dá para perceber. A senhora agora tem um neto e um neto a caminho, né? Mais 2 homens, que nem ela fala. Mais um dois homem. Homens. Mais um E homem. ainda tem um sobrinho neto, que é o filho da minha sobrinha, que é uma prima completamente próxima, porque as minhas filhas consideram uma irmã. As minhas filhas, a minha mãe foi uma avó, que eu estou tentando fazer isso. E elas, minha mãe tinha uma casa fora, na região dos Lagos, no Rio, e elas, todas as férias, eu e a minha irmã trabalhando, e ela mesma, ela conseguia, levava as meninas e ficava com as meninas, as 3 e mais a minha sobrinha Alice, que também é médica e tal, e que tem um garoto. Então, só tem homem também. Só homens. A geração que tá vindo Pois só de é, homens. pois Antes é, eram mulheres, pois é, agora é tudo pois é. homarada. Aprendizados. Mas, segundo elas, tá na hora agora elas educarem os homens que devem existir. Elas legal. acham que isso é um recado Recado do divino. Elas têm uma missão, Exatamente. têm uma responsabilidade, né? A gente não poderia deixar e encerrar esse podcast sem falar da sua história com a MIB, e o que tanto trouxe e que a senhora se orgulha tanto, né? Então, fala pra gente o que é, o que foi, o que vai ser a MIB. Bom, a MIB na minha vida também tem uma pessoa que eu me emociona. Eu trabalhava com um colega no Stoirópolis, que foi presidente da SOPAT. Uhum. Mas acho que ele ainda não era quando trabalhava comigo, ou estava sendo, chamado Luiz Carlos Pássaro. Uhum. Esse médico infelizmente, tirou a própria vida muito precocemente. Uhum. E era um cara brilhante, um cara... E ele é que foi me levando para dentro das coisas da sociedade. Ele era da SOPAT, mas a SOPAT e a MIB estavam muito juntas e eu conheci. A MIB foi muito importante para mim porque lembre-se que eu vinha do Rio de Janeiro, né? E estava no meio que era o meio de trabalho, etc. Estava lá fazendo as outras coisas, sendo médica, sendo mãe. E também era uma maneira de transmitir a profissão, né? O ser profissional, o que é ser intensivista, da realidade, sem tantas frescuras e firulas, etc. E eu tive... o Pássaro me levou, e depois foi o Cid, né? A quem eu devo... O Cid foi meu professor na faculdade. Né? E a gente se reencontrou depois, eu já estava em São Paulo, e aí ele brincava muito comigo, etc. Que eu é que facilitava a vida dele com os paulistas, etc. E isso foi caminhando, e eu fui me envolvendo dentro da MIB, sempre numa coisa de formação. Eu tive a oportunidade de trabalhar na comissão de formação, na comissão de título, sempre nessa questão de formação, ensino por amor ao que eu fazia. Acho que a gente... E depois, os mais recentes que vocês conhecem, onde eu pude ser da diretoria, o Zé Maria, o Marcelo. O Marcelo, então, foi um mentor, né? Inclusive em alguns aspectos políticos associativos, né? E outros também, Luiz Alexandre Borges, enfim, uma porção de outros que são, acho que ainda são, muitos não estão mais aqui entre nós, mas amigos. A gente se encontra e é uma vida, né? Sim, com certeza. É uma existência, né? Juntos, assim, né? Pra gente ir falando, assim, das últimas coisas que a gente queria falar aqui com você, Rose. Faltou alguma coisa? Faltou uma Nossa coisa que eu Senhora. acho que é essa parte do ensino, assim, né? E acho que a gente pode também conversar um pouquinho sobre isso, porque você tem essa veia, né? Essa pulsa, né? Assim, essa coisa do ensino e tudo mais. Qual que é hoje, assim, a sua expectativa como professora, mentora, enfim, liderança,
para esses médicos do futuro, assim, essa geração são os jovens de hoje que estão estudando, que estão na faculdade, eu não sei se talvez a senhora tenha contato mais com residentes atualmente, mas já formados, mas a gente está tendo ali um pequeno contato com os alunos ali em Caraguá. Qual que é a sua expectativa? O que os professores e esses mentores, eles precisam focar para trazer para essa nova geração de médicos? Vou responder, só me lembrei de uma coisa. Quando eu estava na escola paulista, eu estava ligada à disciplina de anestesia, dor e terapia intensiva. E algumas vezes eu dei algumas aulas para o curso de graduação. A propósito de aluno não prestar atenção. Universidade, Unifesp. E era muito parecido, né? Gente que ficava namorando ali atrás, gente que... Nada contra namorar, muito pelo contrário. Mas as coisas dessa... Quer dizer, a propósito de... É tudo a mesma coisa. Não muda, A né? minha perspectiva é a seguinte. Primeiro, eu acho que você tem que respeitar essa... Como se dizia, essa garotada. Tem que respeitar. Eles precisam ser respeitados. Não é porque eles vieram da faculdade A, B ou C que eles têm que ser mais desqualificados. Né? O problema é outro. E a gente não vai... É outro podcast, se vocês quiserem, eu estou às ordens. Mas... eu vejo assim, eu acho que a gente tem que respeitar e tem que compartilhar e acolher as dificuldades. Todo mundo tem dificuldades. Saúde é difícil. Medicina não é mais difícil que nada, mas toda nova... o indivíduo, ainda mais porque... mas às vezes muitos chegam na faculdade, mas agora alguns estão fazendo a graduação mais tarde, então não importa. É outro mundo. Então, você tem que entender as dificuldades, acolher e não menosprezar, e não humilhar. Essa história de... Isso é assédio. Isso é muito ruim. Entendeu? Então, acho que não. O indivíduo, você pergunta uma vez, ele não quer responder, deixa. Não insiste. Mas aqui está todo mundo informal. Não. Depois... Você pode até, se ele quiser, ele vem falar contigo, ou não vem, ou você vai procurá-lo, mas você precisa respeitar isso. Eu vejo exatamente assim. Eu vejo que você precisa respeitar e você precisa mais que isso. Você, além de tudo, respeitar essas tecnologias, achar esse caminho para eles, né? Aqui eles só vão falar por WhatsApp, então... Eu vou pegar o meu celular e vou perguntar, ô fulano, você quer responder a minha pergunta? Uma coisa desse tipo, estou exagerando, mas eu vejo exatamente com a mesma esperança que viram em mim um dia. Que legal. O que mais, Vi? Mais alguma coisa? Depois Você dessa tem aula, perguntas? eu fiquei aqui sem palavras. E olha que é difícil me deixar sem palavras, né? A gente sempre soube que ia ser incrível, né? O episódio com a senhora, mas ele realmente superou todas as minhas expectativas, que já eram muito altas. Eu gostaria muito de agradecer a pessoa que a senhora é, né? Eu acho que eu me inspiro muito na sua visão de mundo, na sua visão da mulher, na sua visão do papel da mulher. Eu gosto muito quando a senhora fala das suas filhas e como elas cuidam da senhora. O que a senhora deixa, que é muito pouco, né? Meninas, eu estou com vocês. É muito difícil. Ninguém solta a mão de ninguém. Colocar esta senhora, né? Ela é terrível. Mas é isso, acho que faz parte do seu eu, né? E chegar num momento onde a senhora pode falar, que a senhora fala assim, eu faço hoje o que eu quero, se eu não estou fazendo porque eu não quero, porque eu sei que tem que fazer, isso é muito importante. Mas mais do que isso, olha só, as pessoas que a senhora falou, exceto a sua mãe, eram homens. Então, a gente precisa de exemplos femininos fortes para que uma menina olhe pra gente e fale assim, olha só, eu também posso, né? Então, isso é muito impactante para mim e eu tenho certeza que para a Jaque também. E a gente tenta só fazer a mesma coisa, não com o mesmo brilhantismo, não com a mesma maneira, mas de uma maneira que a senhora também tem orgulho da gente. Muito obrigada por a senhora ter vindo hoje. Imagina. Eu compartilho, acho, dessa questão. É um peso muito grande a gente olhar e ver mulheres, pessoas, mas principalmente mulheres, porque é isso, quando a gente tem pupilos assim, né, eu acho que eu espero ser, eu tenho a expectativa de ser hoje para as pessoas que eu tenho contato direto, um pouquinho do que a Vivi foi para mim, do que você representa para mim, então assim, a gente vai tentando
deixar legados e transformar realmente o mundo que a gente vive, essa sociedade que a gente vive, que tá tão enraizada ainda em coisas tão banais e tão superficiais, e ter como exemplo pessoas como a senhora, como a Vivi, né? Eu acho que é uma honra muito grande, assim, muito grande mesmo. E eu espero muito que a gente consiga ter cada vez mais pessoas e mulheres em lugares de destaque, fazendo o que elas querem, quando elas querem e decidindo sobre suas próprias vidas. Então, muito obrigada por você ter aberto tantas portas, tantos caminhos e ter deixado tão fácil para mim caminhar esse caminho da gestão, da liderança, que ainda é desafiador, não é fácil 100%, mas com certeza é mais fácil e mais leve, porque pessoas como a senhora passaram antes de mim. Ela cuida da gente, né? A gente sabe. E a gente sabe que se a gente precisar, a gente confia muito que esse bom senso, ele impera mesmo. E a senhora é muito justa, né? Então, muito obrigada por ter aceitado. Nossa, é um prazer falar com a senhora assim, extra nossas paredes, que a gente tá sempre ali nas mesmas, né? Mas eu espero que todo esse sucesso que você já tem, ele perpetue para sempre, assim, que esse legado seja vivo para sempre dentro da gente. Se ela deixar, vamos esperar aqui. Não, eu ainda tenho tempo, hein? Esse é da senhora. Agora, assim, esse momento é seu e a senhora encerra. Na realidade, eu acho que não tem mulheres que me inspirem para trás, mas tem mulheres que me inspiram agora. Não tem na minha formação, porque os tempos eram outros. Sim. Mas não tenha dúvida que as jovens como vocês, de gerações subsequentes, como as minhas filhas, que estão da geração da Jaque, me inspiram. E na hora, quando eu brinco que eu estou aprendendo, a gente está aprendendo com os alunos, Sim. com os residentes, com as residentes, a gente se inspira. E assim, viver é se inspirar. Continua sendo uma alegria falar com vocês. A experiência foi muito boa. Eu já sabia que era bom conversar com vocês, mas aqui foi maravilhoso. Eu que agradeço o convite. Realmente é uma coisa meio assim, mas é uma honra a gente estar aqui, essa altura da vida, podendo compartilhar essas coisas com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Você vai dar um recado para os seus coleguinhas? Pode encerrar. Eu vou encerrar, gente. Esse episódio é carregado de um peso, assim, que talvez as pessoas não entendam 100% o que é pra gente, mas a gente tá muito feliz. Foi um prazer. A gente passou esse tempo aqui brilhantemente aprendendo, como sempre. Eu queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, né? A Infradev, a S4 também. Então, muito obrigada por acreditarem na gente, por confiarem no nosso trabalho. E a gente espera que consiga sempre abrir caminho e contar histórias maravilhosas aqui. Trazer pessoas que fazem a diferença nesse mundão e que tem algo a dizer, né? Para todo mundo ouvir. Então, muito obrigada. Não deixa de seguir a gente no Spotify, no YouTube, para que a gente sempre consiga propagar essa palavra tão maravilhosa dessas pessoas que vêm aqui. E hoje a doutora Rosa trouxe pra gente para o mundo todo. Então, muito obrigada. Obrigada, Vi, mais uma vez. Obrigada, Jaque. Todos nós juntos. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo.